Monte Hermon. O que é isso? Esse som às vezes nos soa familiar, né? Eu já ouvi esse nome, Monte Hermon. Na verdade, esse é um monte conhecido, é um monte bíblico. Ele está relatado na Bíblia. Ele fica na região norte, na região mais setentrional das terras de Israel. Vale a pena estudar sobre ele? Vale. Nós deveríamos estudar sobre ele. Dele saem algumas nascentes do Rio Jordão, que é um rio que a gente vai estudar muito sobre ele também, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, gente, nessa imagem que está aqui no computador. Ok, pessoal, a gente está aqui agora no computador. Olha que imagem interessante a gente tem aqui, né? Essa imagem foi retirada do Google Earth e a gente percebe aqui no meio, ao centro dela, uma cordilheira de montes, ou seja, um conjunto de montes, montanhas, né? Na verdade, isso aqui é a cordilheira do famoso Monte Hermon. Então, isso aqui é o Monte Hermon, pessoal. Olha, várias montanhas aqui. Essa aqui é a principal delas, né? A mais alta, onde fica o cume do Monte Hermon. A gente vê que é tudo branquinho aqui, que essa parte branca aqui, geleira, né? Neve, na verdade, é tão alto, tão frio, que ela fica sempre com neve. A gente vê aqui, gente, olha, lá a extremo noroeste dessa imagem, a gente vê lá o mar Mediterrâneo, né? Então aqui está o Monte Hermon muito grande, muito alto. Aqui o pé do Monte Hermon, ou sopé do Monte Hermon, né? Essa região aqui mais embaixo. É muito interessante esse desenho. Vamos dar uma olhada nessa imagem um pouco mais de longe, pessoal. Olha só. Nessa imagem aqui, também retirada do satélite, né? do mesmo Google, a gente vê aqui também o mar Mediterrâneo, um pouquinho mais amplo, mais aberto. A gente vê o Monte Hermon um pouco mais distanciado, o sopé do Monte Hermon. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa parte aqui, desse sopé do Monte Hermon, né? Essas montanhas já são altas aqui, são a base e já são altas. Uma cidadezinha que está bem aqui, gente, olha, nessa pontinha. Ah, mas está muito pequeno, fica difícil de se ver, verdade. Vamos ampliar um pouquinho mais essa imagem. Então, a imagem mais ampliada, olha aqui a base do Monte Hermon, vê como é interessante, aqui a gente já não vê mais o mar Mediterrâneo, como é alto, mesmo sendo a base. E essa cidade é a cidade que a gente falou aqui, gente. Tem essa cidade aqui, tem esse tracinho azul, se a gente apelar dá para ver um pouquinho. Ainda está distante? Vamos aproximar um pouco mais. Aqui, gente, agora sim. Olha aqui mais uma vez o sopé do monte. Aqui um traço azul dessa região aqui. Isso aqui é Rio Jordão. Então isso aqui é o famoso Rio Jordão, gente. Parte dele, na verdade. Mas espera aí, esse rio para aqui, cadê ele aqui do outro lado? Verdade. Por quê? Porque isso aqui é a nascente do Rio Jordão, é uma das nascentes do Rio Jordão, na verdade, isso é uma nascente, que está numa cidade bem famosa, conhecida como Cesareia de Filipe, bíblica, né? Então, na Bíblia, a gente ouve falar em Cesareia de Filipe, e essa Cesareia de Filipe é uma cidade que fica no sopé do Monte Hermon, de onde sai uma das nascentes do Rio Jordão. E essa nascente que a gente está vendo aqui. Interessante isso aí. Vamos para cá de novo, pessoal. Ok, vamos ver algum comentário bíblico sobre isso. Olha só, pessoal, o Filhinho traz para a gente o seguinte. Em direção oposta, acompanhando o curso do Jordão até uma de suas fontes principais, encontrava-se Banias, a antiga Banéias, chamada nos tempos evangélicos de Cesareia de Filipe. Então, pessoal, a gente já percebe que essa Cesareia de Filipe tinha outros nomes antes, né? Banias ou Banéias, segundo Filion. A ela está unida a recordação de um dos mais significativos episódios da vida de Jesus, está lá em Mateus 16, né? Ele continua o comentário aqui dizendo bem assim, pessoal, olha só. Adiantando-se para o norte, até Cesareia de Filipos, ou Cesareia de Filipe, não longe das fontes do Jordão, Jesus propôs aos apóstolos sua célebre pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Está lá em Mateus 16, 15. Pedro respondeu com sua famosa confissão: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, no versículo 16, essa passagem maravilhosa, né, gente? Lá, não longe das fontes do Jordão, que é essa imagem que a gente acabou de ver também. Vamos ler, pessoal, vamos ler essa passagem, olha só. Estamos aqui na Bíblia, na versão Almeida Revista Atualizada. Estamos aqui em Mateus 16, no versículo 13, ele diz bem assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? 14. Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, nessa passagem extraordinária e maravilhosa que a gente vê, né, pessoal? Nessa região aqui de Cesareia de Filipe, né, onde sai uma das nascentes do Rio Jordão. Interessante, né, gente, isso aí. Vamos estudar um pouquinho mais sobre esse rio, essa nascente. Olha o que Tognini diz pra gente. O Rio Jordão, é um rio pequeno, isto é, de curto percurso, desde a cabeceira, nas proximidades do Monte Hermon, em linha reta até o Mar Morto. O Mar Morto é onde o Rio Jordão deságua, mede apenas 200 quilômetros em linha reta, né, gente? Como ele falou aqui. Forma o seu curso com as 3 nascentes que vêm dos resultados das geleiras constantes do Hermon. Então, olha só, gente. A gente viu que no Monte Hermon, na imagem anterior, tinha aquela geleira, né, aquele gelo branco na imagem que a gente viu lá. Então, como resultado das geleiras, né, saem, aqui a gente percebe que saem as nascentes do Rio Jordão. Então ele disse bem assim: formam o seu curso com as 3 nascentes que vêm dos resultados das geleiras constantes do Hermon, alimenta o desaparecido lago de Ula, o bíblico Meron, já vimos sobre ele algumas vezes, corre um pouco mais, entra no Galileia, no lago, né, gente? Olha só, desaparecido lago de Ula, lago Galileia, né? Ou seja, o Mar da Galileia. E depois de 27 quilômetros dentro do lago, ou seja, cortando o Mar da Galileia, ele está dizendo que o Mar da Galileia tem de norte a sul 27 quilômetros, retoma o curso, serpenteia pelas profundezas de sua bacia e acaba desaparecendo no Mar Morto, onde ele deságua, né, gente? Onde ele deságua. Olha só, pessoal, vamos para o próximo comentário de Tognini aqui. Nascentes. O Rio Jordão nasce nas faldas do Monte Hermon, ou seja, no pé do Monte Hermon, né, no sopé do Monte Hermon, em cujos picos, nas partes mais altas do Monte Hermon, a neve predomina o ano inteiro. Quando a seca assola as outras regiões de Israel e os países vizinhos, no Monte Hermon faz frio e a neve não cessa. Interessante isso aqui, viu, gente? O calor do dia derrete grande parte desse gelo, transformando-o em água líquida que escorre pelas superfícies ou pelas entranhas do famoso monte, o Monte Hermon, e vai formar as 3 nascentes do Rio Jordão. Vamos conhecê-las agora. Olha só, gente. O calor do dia pega a parte do gelo do Monte Hermon, derrete esse gelo, transforma em água líquida, escorre pelas superfícies, né, ou então pelas entranhas, para as partes mais internas do Monte Hermon, e aí forma as 3 nascentes do Rio Jordão, segundo o Tognini está falando para a gente. Isso é interessante da gente saber, gente, é uma informação bem interessante. Vamos falar sobre a primeira delas, e na verdade hoje a gente vai falar só sobre essa primeira, tá? A primeira delas, a mais oriental, é a Narbanias. Olha só, gente, Banias é essa cidade que a gente ouviu falar, né? Que nos tempos bíblicos era Cesareia de Filipe, que corre do Hermon subterraneamente e vai até um pequeno lago chamado Bercretane. Pessoal, não é interessante a gente estar gravando o nome desses lagos, a não ser que alguém queira gravar, fixar, tudo bem, mas eu particularmente não fixo esses nomes, tá? Isso aqui eu acredito que não vai ser interessante para que a gente estude a história e geografia de Jesus, tá bom? Então vamos lá. E novamente pelas entranhas da terra vai um lugarejo chamado Bânias, aqui é a cidade. Esse nome vem de Pan ou Pânias, também chamado de Banias, né? Bânias ou Banias, Pânias ou Panias, o deus da fertilidade. A região é fertilíssima. Então essa informação aqui pra gente é muitíssimo importante, pessoal. Olha só, o deus Pan, que era o deus da fertilidade, segundo a mitologia grega também, é aquele deus que vivia em cavernas, bosques, né, nessa região, fazendo medo nas florestas à noite, de onde veio o nome Pânico também. Então Pânias ou Panias em homenagem ao deus Pan. Mas será Panias porque a gente fala Banias. Aqui também explica. Os árabes, durante muitos séculos que dominaram o lugar, trocaram, como é o seu costume, o P pelo B e ficou conhecido como designamos hoje, né? Ou seja, como não é muito costume árabe falar a palavra P, então eles trocaram pelo B. Então o que era Panias ou Pânias ficou Banias ou Bânias, né? Os árabes dominaram aquela região, naturalmente, onde era conhecida como Cesareia de Filipe nos costumes bíblicos. Então, o que é interessante a gente saber disso aqui, gente, que Cesareia de Filipe, outrora, em outro momento, ele era chamado de Panias ou Banias ou Pânias ou Bânias, que era em homenagem a deuses, né? No caso, o deus Pan, que a gente tratou aqui. Então, essa região de Cesareia de Filipe era uma região
que adorava a deuses, né? Era uma região pagã, que tinha outros deuses nesse local. Ok, pessoal, vamos voltar para cá. Ok, pessoal, mais uma informação interessante de Tognin aqui. Ele diz o seguinte: esse lugar de beleza incomparável, encravado nas proximidades do Hermon, é a Cesareia de Filipe, descrita 2 vezes nos evangelhos, aqui tem a referência. Fica a 329 metros acima do Mediterrâneo, ou seja, essa região, essa nascente que a gente vê do Rio Jordão, fica a mais de 300 metros acima do Mediterrâneo, acima do nível do mar. Situava-se outrora na região de Tureia. A gente vai falar sobre essa região mais precisamente na próxima aula. Vamos pular, vamos vir para essa parte aqui, gente. Na gruta não se vê água, ouve-se apenas o barulho dela. É o Bânias ou Banias que vai repontar logo na frente a poucos metros. Na época do Antigo Testamento pertencia ao reino de Bazã. Falamos um pouco sobre Bazã, a aula específica sobre Bazã vai ser a aula que vem. E depois a meia tribo de Manassés plantou suas fronteiras ali avançando nesse reino. Foi um grande centro de idolatria. Isso aqui é importante, então olha, fixa, anota isso aqui, olha. Então Cesareia de Filipe foi um grande centro de idolatria. Os filhos de Israel mais tarde aderiram a esses deuses estranhos, então essa idolatria contaminou também aos filhos de Israel. Ainda hoje no exterior da gruta, cavados na rocha estão os nichos. O nicho é um buraco, né? Uma espécie de buraco, desse caso, como é na rocha. Estão os nichos que outrora guardaram os ídolos grosseiros dos cananeus e depois dos gregos. As águas que brotam da nascente correm para um grande canal e continuam seu curso na direção das outras nascentes. Então, pessoal, olha, outra coisa interessante que a gente vê aqui, né? Tinha uma rocha, era um lugar onde tinha certas espécies de nichos, buracos cravados nessa rocha, onde se colocavam deuses, fazia adoração de deuses. Cesareia de Filipe era um local de idolatria, né? Era um local idólatra, naturalmente. Então essa região era a região pagã. Jesus passou por essa região pagã. Por que Jesus estava passando por ali? Há um sentido nisso? Há um sentido nisso, cenas dos capítulos futuros. Vamos para cá, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem. Essa imagem aqui, gente, é aquela que a gente viu, né? Essa aqui é a nascente do Rio Jordão, nessa parte de Cesareia de Filipe. Interessante, né? Ela já está saindo aqui de baixo, ó, dessa região terrena. Se a gente continuar essa imagem, a gente agora indo um pouquinho mais para trás, a gente percebe o Rio Jordão nascendo aqui, né? Por baixo, vem debaixo dessa região de terra aqui, a nascente dele. Se a gente girar aqui um pouquinho para esse lado leste, a gente vai ver essa imagem aqui, gente. Olha só que imagem interessante. Tudo isso foi tirado do Google Earth, tá? Foi tirado da internet. Gente, tá vendo esses, vou dizer assim, buracos aqui, esses nichos? Isso tudo aqui foi feito em adoração aos deuses, conforme o comentário que a gente viu ali, né? Olha, os deuses eram cravados aqui. Aqui tem uma grande caverna também. Aqui eles faziam templos, houve época que tinha templos aqui que era feito como um local sagrado de adoração a deuses, né? Olha só essa imagem retirada da internet, gente. Os templos, olha, aquela caverna que a gente viu, olha os nichos aqui, onde se colocavam deuses. Era um local de adoração a deuses, né? Pagão. E aqui essa caverna também, a gente vista um pouco mais de frente, né, gente? A caverna que a gente falou. Há um conhecimento de que existia uma tradição de que esse lugar aqui era chamado de Porta do Inferno, né? Porta do Inferno. Na verdade, esses templos eles faziam sacrifícios aqui, faziam sacrifícios animais, sacrifícios humanos também. Não é de se duvidar, né, disso aí, um local tão pagão como esse. Gente, vamos dar mais uma olhada no versículo bíblico que trata sobre isso de maneira mais completa agora. Isso é muito interessante. Vamos lá. Mateus 16, 13 e 14, diz bem assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Versículo 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Pessoal, olha só que coisa interessante. O cenário de Cesareia de Filipe era um cenário idólatra, onde tinha vários deuses. E de repente chega o Filho de Deus lá, Jesus, o Cristo. Quem era Jesus? Um rapaz de 33 anos, aproximadamente, 32, 33. Num local onde tinha muitos deuses famosos, conhecidos. E quem era ele? É como se ele fosse algo perdido no meio daquilo tudo. Então talvez aquele fosse o cenário ideal de os seus discípulos mostrarem que eles não são influenciados
por coisas externas, por influências externas, por fontes externas ou forças externas, mas eles eram influenciados pelo Espírito Santo de Deus. E é nesse momento que Jesus disse, né? Como aqui no versículo 3 está escrito: quem diz o povo ser o filho do homem? Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? O que é que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que é um profeta, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. Tá, ok, as pessoas falam muitas coisas, as pessoas adoram deuses, mas vocês, os discípulos, o que é que vocês dizem? Quem eu sou? E é nesse momento que Pedro fala, né, a célebre frase, conforme está escrita aqui, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E no versículo 16 diz, respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E nesse momento, Pedro, em nome dos discípulos, revela Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse é o primeiro momento que, de maneira mais clara e objetiva, Pedro, representando os discípulos, falam Jesus, reconhece Jesus como o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias enviado para eles na época. Muito, muito interessante isso aqui. Vamos continuar o versículo, que ainda tem coisa mais interessante, gente. Vamos lá. Voltando aqui para o versículo, a gente vê aqui no versículo 17, diz bem assim, né? De Mateus 16. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E o versículo 18 diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Será que Jesus Cristo falou portas do inferno prevalecer contra a igreja do Senhor, relacionado àquela tradição de que aquela caverna em Cesareia de Filipe era chamado de porta do inferno? Talvez. Talvez sim. Talvez não. Mas uma coisa é fato, né? Aquele cenário é o cenário ideal para o nosso Senhor se revelar como Cristo, o Filho do Deus vivo, que edificaria sua igreja, não em templos, não em locais físicos, mas em cima do propósito do Evangelho, que foi naturalmente iniciado pelo seu discípulo Pedro e depois por todos os outros discípulos que viriam, cada um deles sendo a igreja do Senhor. Isso é uma coisa sensacional que nosso Senhor Jesus fez, né? Vamos continuar, vamos dar uma olhada aqui no mapa, gente. Isso aqui é muito interessante. Ok, pessoal, vamos dar uma olhada nesse mapa aqui, olha o mapa de Bartolomeu, a gente já vê de cara aqui o Mar da Galileia, Lago de Meron, esse riozinho aqui é o rio Yarmuk, que deságua aqui, ó. E a gente tem aqui em cima o Monte Hermon, tem a cidade de Damasco, como a gente consegue ver o Monte Hermon. Tá, legal, mas cadê Cesareia de Filipe? Olha aqui, gente, Cesareia de Filipe, ela tá aqui, mas já tão pequenininho. Verdade, vamos ampliar isso aí? Vamos ampliar aqui, gente, olha só, só pé do Monte Hermon, isso aqui já é o Rio Jordão descendo para bater no Lago de Meron, né? Olha a Cesareia de Filipe aqui já fica mais fácil a gente ver. Olha aqui o nome que está aqui embaixo, gente, Banias, né? Banias, o nome árabe para Cesareia de Filipe. Ok, pessoal, vamos praticar o que a gente acabou de estudar, verdadeiro ou falso. O Monte Hermon, destacado no mapa, é uma alta montanha de onde saem nascentes do Rio Jordão. Isso é verdadeiro ou é falso, pessoal? Isso é verdadeiro, né, gente? Se a gente acabou de estudar, o Monte Hermon é uma montanha alta de onde saem nascentes do Rio Jordão. Vamos para a próxima. Do Monte Hermon saem 3 nascentes do Rio Jordão. Uma delas é situada na cidade de Cesareia de Filipe, citada na Bíblia. Então, dessas 3 nascentes, saem 3 nascentes do Monte Hermon, pessoal. Uma delas realmente está na cidade de Cesareia de Filipe, nos tempos bíblicos do Evangelho. Sim, isso é verdadeiro, né, pessoal? Cesareia de Filipe está aqui é uma nascente do Jordão, como a gente acabou de estudar. Próxima questão. Cesareia de Filipe era a capital do Império Romano, onde morava o imperador César Filipe. Pessoal, isso é verdade? Olha aqui, Cesareia de Filipe, no sopé do Monte Hermon, era a capital do Império Romano, lá na Itália? Não, gente. A Itália está em outro lado, longe desse mapa aqui. A capital do Império Romano era Roma. Onde morava o imperador César Filipe? Não, gente, de maneira nenhuma. César era o imperador, mas ele estava lá em Roma, não tem nada a ver com Filipe. Filipe era o governador dessa região aqui de Bazã. Ele nunca foi César, tá? Então essa região aqui é falsa, com certeza é falsa. Vamos para a próxima.
Cesareia de Filipe era uma cidade no sopé do Monte Hermon, por onde Jesus passou. Isso é verdadeiro ou é falso, gente? Verdadeiro, né? Cidade do sopé do Monte Hermon, por onde Jesus passou. Vamos para a próxima. Cesareia de Filipe foi também chamada de Panias ou Banias, em homenagem a deuses, como o deus Pan. Isso é verdade, gente? Cesareia de Filipe também foi chamado de Panias ou Panias, ou Banias ou Banias, outrora, né, em momentos anteriores, em homenagem a deuses como, por exemplo, o deus Pan. Sim, pessoal, isso é verdadeiro, né? Era uma cidade pagã, onde tinha idolatria naquela área. Conforme relato do Senhor Jesus, o Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, povo de Deus, igreja de Jesus Cristo. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro, isso é verdadeiríssimo, né? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem é a igreja? A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós, nesse novo exército que o Senhor Jesus Cristo está levantando para levar a sua palavra e o seu evangelho para o seu povo. Há o evangelho em você, meu irmão, minha irmã. Há o evangelho em mim. O Senhor Jesus Cristo habita nas nossas vidas. Nós somos a igreja do Senhor. Prepara os teus pés, prepara os teus lábios, que nós viemos a nos preparar para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo às nações. Como? Ele sabe. Vamos apenas adorá-lo, buscá-lo, nos manter na presença dele, obedecer. E o mais ele fará. Minha irmã e meu irmão, nós vamos finalizando por aqui a nossa querida aula. A aula que vem nós vamos tratar mais agora sobre a região de Bazã. Até a próxima aula, se nosso Senhor Jesus, o Cristo, assim o permitir.